Salve, salve, nação tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Glória e Tradição. E o vídeo de hoje, para nós analisarmos a rodada do Fortaleza, a sétima rodada. Como foi para o Fortaleza essa sétima rodada? O Fortaleza empatou fora de casa com o Grêmio, ficou dentro do G4, né? O Fortaleza terminou na quarta colocação, o Bragantino acabou vencendo o Atlético Goianiense no último jogo. Então eu estou aqui hoje com uma colega super querida para analisarmos como foi os jogos, como foi o Fortaleza, como é que foi ano passado. Esse é o Placar da Rodada que está de volta, que era um quadro antigo do podcast, né? Voltou também aqui para o YouTube, estreando no YouTube no caso. Vem com a gente no Placar da Rodada da sétima rodada. E com vocês, ela, Thaís Lemos. Fala, Saulinho, fala todo mundo que está acompanhando mais um vídeo do Glória e Tradição. De fato, o Placar da Rodada, ele era um projeto que a gente tinha, um quadro que a gente tinha quando a gente ainda era podcast, e desde que a gente tinha vindo para o YouTube, a gente ainda não tinha tentado o formato. Basicamente, a gente vai avaliar se a rodada foi positiva, negativa para o Fortaleza, se nem fede nem cheira, e outras informações, estatísticas, dados que a gente vai trazer aí para a galera inscrita aqui no GT. Inclusive, Saulo, eu peço para todo mundo deixar o like, já deixa o teu like aqui embaixo, não esquece. E se inscreve no canal se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Se você não está aqui pela primeira vez, mas ainda não é inscrito, seja inscrito para não perder nada do que a gente produz, beleza? Até porque todo dia tem conteúdo e mais tarde teremos a nossa live de pré-jogo, né? Então, já acaba uma rodada, já começa outra. E vamos colocar aqui, Thais, na tela para a gente começar a observar os jogos, né? Os placares das rodadas, dos jogos da rodada. Um jogo surpreendente aqui, né? O Juventude arrancou um empate com o Flamengo. Vá comentando aí o que você achar fora da curva. Esse foi talvez um dos piores resultados da rodada na ótica do Fortaleza, né? Definitivamente não é um placar que a gente esperava. Acho que quem apostou no Juventude ganhou muito dinheiro nas casas de aposta. E aquela coisa, as condições do gramado não ajudaram e fez com que o Juventude chegasse, salvo engano, à 14ª colocação. Ele tem 9 pontos. E é curioso, porque nós estamos em quarto com 12, e do quarto ao 14º o intervalo é de apenas 3 pontos, né? Então o Juventude chegou um pouco mais perto. Acho que não foi interessante para a gente. Aí tivemos aí Fluminense e Corinthians, que foi um resultado bacana, acho que fez aqui o papel que a gente espera desse jogo. O Palmeiras vence o Bahia, também foi um placar dentro da normalidade, né? E eu não vejo nada de diferente aqui. Foi até importante, porque segura o Bahia, que é um adversário do Fortaleza direto, na briga por qualquer coisa. Fortaleza e Bahia estão aí brigando pela mesma coisa. Aí chega o nosso jogo, né? Grêmio e Fortaleza. Fortaleza perde 2 pontos ou ganha 1 ponto. Né? Tem essa discussão de enxergar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Vá falando, viu? Se quiser falar, você... Beleza, pode dar continuidade. Atlético Paranaense empata com a Chapecoense. Aqui, para mim, foi surpreendente, porque a Chapecoense começou ganhando, o Atlético vira e no final a Chape empata. A Chape, que é o nosso próximo adversário. Quer falar alguma coisa? Não, é aquela coisa. Para o Fortaleza, o mais interessante possível é que a gente chegue ali na virada de turno já com alguns candidatos com um passinho na Série B, né? E um resultado como esse, a Chapecoense fora de casa, conseguir um empate do Atlético Paranaense, que era uma das defesas mais sólidas do campeonato até então, conseguiu ser vazado 2 vezes pela Chape. Acho que junto com o primeiro jogo lá de Juventude e Flamengo, mais um que não nos favoreceu. Aqui vem Santos, Atlético Mineiro que de fato não consegue engrenar de jeito nenhum, um time super caro, mas é um resultado aqui que acho que não influencia muito pra gente. Aqui sim, o América Mineiro abriu o placar, o Internacional foi buscar o empate já no final do jogo, então foi um ótimo resultado esse aqui, porque foi uma coisa que eu comentei com o Márcio no Petica da rodada. O Inter, ele vai se complicando, né? Então ele vai ficando para trás. Então é importante. E o América não avançou, né? Então foi bom. O Ceará empata com o São Paulo. Também acho que foi uma surpresa, mas pelo que o São Paulo vem jogando,
Eu acho que o Ceará tem muito mais a lamentar do que os próprios São Paulo. O Ceará teve chance de ganhar o jogo, até perdeu um gol claríssimo no final do jogo. E, salvo engano, o gol do São Paulo sequer foi mérito do São Paulo, né? Foi um gol contra do nosso querido, nada saudoso Gabriel Dias. E é aquilo, o São Paulo, apesar de ter demonstrado alguma força ali no campeonato estadual, venceu o campeonato estadual depois de muitos anos, ele é talvez um dos times mais irregulares, mais instáveis do campeonato. Tem jogos que faz uma grande partida, tem jogos que é lamentável. É isso. E aí, para encerrar a rodada, né, o Sport empatou com o Cuiabá, que foi um resultado espetacular para a gente, foi maravilhoso. Deixa o Sport numa crise, 3 jogos que não vence, empatou como eles gostam de chamarem, empatou com a Minardi em casa, então uma crise para eles aí. E o Atlético Goianiense, que é um time que está ali cabeça a cabeça com Fortaleza, perde em casa para o Bragantino, esse Bragantino que está invicto, né? Eu já aproveito para mudar aqui a tela e mostrar a classificação, né? Bragantino com 17 pontos, disparado na liderança, 4 pontos na frente do segundo. Tudo bem que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos, mas mesmo se fizer o jogo a menos e vencer, já não ultrapassa o Bragantino já dispara na liderança. Eu não sei se isso é bom e é ruim, a gente pode até debater para frente a questão do Bragantino ser um clube empresa e tal. Acho que é um péssimo exemplo aqui, ele tá na frente por isso. Mas Fortaleza segue em quarto, né? Acho que é um placar super confortável, assim, uma colocação confortável no momento, mas liga o sinal de alerta, porque já vamos com 4 jogos sem vitória. E aqui, Thaís, eu acho que não tem muito o que falar, né, da classificação, né? Baixa um pouquinho, Saulo, pra gente ver a turma lá de baixo, da segunda página da tabela. A gente vai ter aí, como eu falei, o Juventude em 14º, com 9 pontos, né? Mas a partir daí, a partir do Juventude, aí a gente tem um intervalo mais interessante, que é aquela coisa do 3 rodadas de distância, né? Para o Sport, por exemplo, passar do Fortaleza, ele precisa de pelo menos 3 rodadas. E a gente tem Sport, Cuiabá, Chapecoense e América Mineiro dentro desse grupo aí, que está pelejando já nesse início de campeonato. É interessante porque são, querendo ou não, a gente tem que convir, né, alguns dos principais candidatos ao rebaixamento, a galera que subiu e que provavelmente vai descer. Além do Sport, Cuiabá, Chapecoense e América Mineiro, a gente tem inexplicavelmente, ou talvez não tão inexplicavelmente assim, o Grêmio, que segue na lanterna do campeonato. Teria sido muito interessante vencer o Grêmio na arena do Grêmio, porque a gente aprofundaria a crise do tricolor gaúcho, né, que provavelmente demitiria o seu técnico. Então, de fato, talvez tivesse sido um contexto bem interessante. E é interessante ver o seguinte, se a gente tirar aqui Grêmio e São Paulo desse meio, entra Sport, Cuiabá e o Juventude, é o que fica do lado de fora. Então, assim, de fato, eu acho que São Paulo e Grêmio estão fora do contexto aí, né? Eles estão aí inseridos num contexto que não os pertence. Então, você tira Grêmio e São Paulo, fica Sport, Cuiabá e Juventude, né? Junto com o América Mineiro e Chapecoense. Então, é aquilo que a gente meio que projetava no nosso nosso guia do Brasileirão, né? Que nós temos aquela brincadeirazinha lá. Se a gente comparar aqui, Thaís, com a 7ª rodada do ano passado, que aproveitando aqui o site do Cássio Zirpoli, sempre interessante pegar informações lá no site do Cássio, o Fortaleza era o 10º colocado na 7ª rodada, tinha 8 pontos, 4 pontos a menos que tem hoje. Em 7 jogos ele tinha 2 vitórias, 2 empates e tinha 3 derrotas, 1 gol de saldo, né? Então, Fortaleza, comparado ao ano passado, tem 4 pontos na frente aí, provando, né, que o Fortaleza está numa campanha melhor até do que a do ano passado, que já tinha sido melhor que as campanhas dos anos anteriores. Mais vitórias e menos derrotas, né? Isso exatamente. É um indicativo que a gente tem que estar sempre atento. Aqui no site da UFMG, já atualizado, né? Classificação para a Libertadores. Fortaleza tem 42,5% de chance para ir para a Libertadores. Tem 35,7% de chance de ir para a Sul-Americana, ou seja, Libertadores maior do que a Sul-Americana, a probabilidade.
Para explicar para as pessoas, Saulo, talvez alguns podem achar esquisito. Como assim? Tem mais chance de ir para a Libertadores, menos chance de ir para a Sul-Americana? Porque é aquela coisa, né? O cara que está mais próximo da Libertadores, ele está mais distante da Sul-Americana. Então é natural. Se você for olhar o percentual do Bragantino de ir para a Sul-Americana, dá uma checada aí, Saulo. Qual o percentual do Bragantino de ir para a Sul-Americana? 19%, eu acho. Ali embaixo. 19%. 19%, ou seja, baixíssimo. Por quê? Porque ele está muito mais próximo da Libertadores do que da Sul-Americana. O Fortaleza, nesse momento, está mais próximo da Libertadores do que da Sul-Americana. Para ninguém dizer que a gente é emocionado, a gente tem que dizer que, óbvio, ainda está muito cedo para a gente cravar qualquer coisa nesse sentido. A gente tem aí 20% do campeonato percorrido, mas é interessante a gente ir brincando e acompanhando a variação desses números, né? Eu acho que mostra também para a gente se a gente está evoluindo, se a gente está retrocedendo. É um dado importante para a gente ficar de olho. E para não ficar só também no lado positivo, né? Aqui ainda existe, lógico, a probabilidade de cair, e segundo a UFMG, hoje Fortaleza tem 6,5% de chance. Então, ainda tem chance de cair, lógico, o campeonato está na 7ª rodada, como você falou, 20% já foi, mas tem ainda 80% para percorrer. E por último, não menos importante, aqui o Fortaleza, ele é o 4º melhor ataque do campeonato com 10 gols marcados, um dado também interessante, e esse é o melhor, a 2ª melhor defesa, né? Tomou apenas 5 gols. Tem aqui uma turma aqui também que levou 5 gols, mas a defesa do Fortaleza, de fato, tem tomado poucos gols. Acho que o fora da curva foi o jogo do Flamengo, que tomamos 2 gols em um único tempo. O Fortaleza não tomava 2 gols em um único tempo, já tinha muito tempo. Foi a única partida do ano que o Fortaleza tomou 2 gols. Então demonstra aí que o Fortaleza está com a defesa bem sólida no momento, o ataque fazendo gols, apesar de ontem, apesar do jogo contra o Grêmio, ter perdido um caminhão de gols, né? Pênalti, rebote, não sei o quê, Robson, Pikachu fazendo raiva. Mas, Thaís, podemos dizer que o Fortaleza está no caminho certo, precisa voltar a vencer, e aí na quarta-feira teremos Fortaleza Chapecoense, que é um jogo para a gente poder se recuperar. E a gente até falou, Saulo, a gente falou no pós-jogo, eu, Márcio Renato, o Felipe, a gente estava lá comentando o jogo contra o Grêmio, e a gente comentou que o Fortaleza criou e perdeu 8 grandes chances, né? Na verdade, ele criou, talvez, aquela coisa, criou oportunidades de gol, 8 oportunidades de gol, e perdeu todas elas. Salvo engano, é o maior número de perdas de grandes chances que se tem catalogado no SofaScore para o Fortaleza, e um dos maiores em todo a base de dados do SofaScore. Mas é importante a gente também colocar aqui, para quem está assistindo a gente, que apesar do nosso ataque ter sido, enfim, muito ineficiente na partida contra o Grêmio, a gente está produzindo. E estar produzindo é um bom indicador. O Fortaleza, nesse momento, é o 3º em mais finalizações. É o 3º time que mais finaliza. E quando eu digo finalizar, a gente sabe que tem as finalizações certas, as finalizações erradas. Nós somos o 3º, tanto em número total de finalizações, como em número de finalizações certas. A gente perde apenas para o Bragantino, líder, e para o Palmeiras, que também está no G4 acima da gente. Então, eu acho que a gente está produzindo. O que precisa é saber acertar o último passe, colocar para dentro do gol. Perfeito. Então, com isso, encerramos aqui a nossa primeira edição, né, do Placar da Rodada. Talvez mude o nome ainda, estamos aqui em teste. Mas você já pode compartilhar esse vídeo para entender esse resumo da rodada, como foi para o Fortaleza, o que aconteceu em prol do Fortaleza. Compartilhe nos seus grupos, deixa o like, comenta aqui no final, mas não escolhame nós não, comente assim uma coisa mais leve, comente, não gostei disso, faz aquilo, traz tal informação. Falar, inclusive, ajuda. Se gostaram do formato, né? Isso, coloca aí nos comentários se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, se vocês querem que a gente continue fazendo um Placar da Rodada nesses moldes, e não sai do vídeo sem, como o Saulo falou, deixar teu like e se inscrever no canal. É isso. Obrigado, Thaís. Um beijo. Pessoal, todo mundo, obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Saudações de colores. Valeu. Saudações.